estamos aqui com mais um A Mãe Tá Off pra vocês, diretamente dos estúdios da Insperiência, comigo, Rúbia Baricelli. E comigo, Paola Guaraná. E já aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar as notificações, curtir e comentar. E se você estiver escutando a gente pelo Spotify, ativa lá 5 estrelinhas, avalia a gente, que ajuda no engajamento e a gente adora. Ajuda muito na divulgação. E também segue a gente nas redes sociais, a mãetaoff.podcast, em todas elas. Menos no TikTok que a gente tá como a mãetaoff.pod. E hoje, no episódio de hoje, a gente tá com uma parceira aqui especial, que já esteve com a gente em outro episódio e vai estar em mais alguns daqui pra frente. É isso aí, o Mamãe Completa, um aplicativo que é cheio de conteúdo voltado para as mamães. E ele pode ser baixado gratuitamente, tanto em Android quanto em iOS. E existe ainda a opção de dar um upgrade e assinar o plano Premium, que além dos conteúdos oferece uma série de benefícios, como produtos exclusivos e descontos especiais. São mais de 80 profissionais parceiros da plataforma que produzem conteúdos sobre saúde, bem-estar, maternidade, enfim. E além de todo esse conteúdo, o app ainda conta com uma função que permite a integração entre as mães e os profissionais da saúde. Então baixa agora o app Mamãe Completa e aproveita todo esse conteúdo que está disponível por lá. E hoje estamos aqui com uma presença ilustre. Eu tô super animada pra esse papo, porque ela é mãe, gente, do Lucas de 24 anos e do Bruno de 20 anos. E eu quero só saber o quanto a gente vai estar lascada daqui pra frente, Rúbia. A gente fala que hoje não tá fácil, e eu acho que piora, gente. Não. E além de tudo, ela vem de uma empresa familiar, começou como estagiária, passou pela área de marketing, de comercial, de vendas, até que hoje ela chegou na presidência, ao lado da irmã dela, de uma das maiores, se não a maior, loja de departamento De viagens, acessórios. Alessandra. Da Le Postiche. Obrigada, Ale, por ter topado esse papo com a gente. Eu que agradeço o convite, meninas. Um prazer estar aqui com vocês, viu? E pra começar, eu já quero saber como é que foi isso, assim, começar aos 20 anos como estagiária, passar por todos esses setores da empresa e assumir. Então, assim, na verdade, não foi uma coisa tão planejada, né? Eu acabei caindo meio de paraquedas, estava me formando em administração. A ideia era trabalhar fora e meu pai me convidou para trabalhar dentro da empresa. Era um momento que eles estavam fazendo uma reorganização interna. E aí eu vim, né, para conhecer o negócio, né? E aí comecei a passar por todas as áreas da empresa. E aí fui ocupando posições, né? Comecei como estagiária, daí passei por todas as áreas. Depois eu fui para a área de vendas como supervisora de loja, depois assumi a gerência de lojas. Gerência de operações, depois assumi o marketing, depois compras, planejamento e assim foi, até chegar 32 anos depois na presidência da empresa. A minha mãe sempre fala isso, que é muito importante a gente conhecer todas as áreas, assim, principalmente quando é uma empresa grande, para poder saber o que falar quando, né, agora que você tá na presidência, você já sabe tudo, assim. Exatamente. Mega importante, legal. Você falou que você caiu de paraquedas, né? Isso. Nunca foi uma opção você não assumir a ideia era eu ter minha experiência fora, construir minha carreira e depois entrar para o negócio. Mas o que aconteceu não foi isso. E, assim, teve uma jornada interna difícil. Porque você cair dentro de uma empresa familiar, né? Que já tem uma história... Já tinha 12 anos de história, né? Dos 45 anos de Le Postiche, que a gente fez esse ano, 45, 32 anos eu já estou na empresa. Então, eu ajudei a construir. Mas os primeiros anos foram anos em que a empresa já tinha algum sucesso. E aí chega a filha do dono, jovem de 20 anos, para trabalhar lá... E aí, lidar com tudo isso sem experiência, sem uma autoconfiança, construindo a sua história, herdando já um legado, né, de uma coisa existente. Então, realmente foi uma jornada para mim, que foi um trabalho difícil de lidar com os rótulos de ser mulher, de ser jovem, de ser herdeira, né, conseguir conquistar os meus espaços, acreditar na minha potência, acreditar no que eu era capaz, né, fazer as pessoas acreditarem também no que eu era capaz no final. Então... foi uma jornada de construção, não só técnica, porque eu me formei, me pós-graduei, estudei pra caramba, porque filho de dono tem que estudar mais, tem que se preparar mais, porque está sempre sendo testado. Mas também é uma jornada de autoestima, sabe? De confiança, de você acreditar no que você é capaz, de você achar que você está à altura daquele legado.
E no meu caso, meu pai sempre foi uma inspiração, porque ele era meu chefe, meu mentor, né? E meu pai, enfim. E era uma pessoa de muito sucesso. E eu acabava fazendo muito parecido com meu pai, porque ele era a minha referência, né? Mas depois, assim, eu fui percebendo que eu tinha que ter a minha própria identidade e tinha que resgatar a minha essência, sabe? E aí foi aí que eu comecei a minha própria jornada de buscar o meu caminho, o meu jeito, a minha forma e trazer o feminino para a história também, né? Porque no final o masculino ele é a coisa da ação, da atitude, né? Do fazer, mas o feminino ele tem muito da intuição, do acolhimento, do escutar, né, da criatividade. Então, quando eu juntei as duas coisas, eu acho que aí funcionou muito melhor para mim, entendeu? Sim. O seu pai, ele se posicionava de alguma forma, assim, quando você disse que você sofria preconceito, que as pessoas até dentro da empresa, tipo, olhavam e falavam, o que essa menina tá fazendo até ali, tipo, em algum lugar, falando, que essa pirralha tá fazendo aqui e tal. Ele se posicionava de alguma forma? Não, o meu pai, assim, ele nunca, assim, ele não ficou me defendendo, Tá. mas ele me abriu espaços. Então, assim, me abriu espaços para eu ocupar. Mas daí cabia a mim fazer minha parte também, né? Sim. Assim, mas ele não era um cara que ficava, ai, tadinha, coitada, não. Vai lá, minha filha, vai lá desbravar, vai cuidar da sua vida, vai fazer o que você tem que fazer. E aí, às vezes, eu perguntava no começo as coisas para ele, ele falava, tá, mas o que você faria? Começa a decidir você. Aí eu comecei a tomar decisões dele. Isso daqui você tomou a decisão, por que você tomou essa decisão? Eu falei, você não mandou eu decidir? Eu decidi. Ele falou, não, mas calma, não é pra você decidir também até aí, vamos. E a gente foi construindo as alçadas, né? Até o momento em que a gente já estava, né, discutindo de igual para igual, e em alguns momentos com opiniões divergentes, com visões diferentes, porque afinal de contas são gerações diferentes, né? Com visões diferentes, mas a gente sempre teve uma relação muito harmoniosa, muito, muito harmoniosa e muito amorosa. Mas, às vezes, na empresa tinha uns quebra-pau. Não vou falar que não, porque tinha assim, né? Porque, no final, é isso. Você vai resgatando a sua própria identidade, você vai tendo ponto de vista, você tem opiniões, né? E você quer que as suas opiniões, elas também sejam levadas em consideração. Por outro lado, o fundador foi o cara que criou tudo. Ele falou, poxa, eu tive sucesso fazendo isso. Agora chega essa pirralha aqui e quer fazer do jeito dela. Então, no final, existe um pouco isso, né? Então, assim, se ela tá certa, significa que eu tô errado. E eu tô errado? Como assim? Eu que criei tudo isso. Então, esse conflito de gerações é muito normal numa empresa familiar, né? Mas até acho que a gente gerenciou bem, assim. Você sabe uma coisa que eu tô curiosa? Eu quero saber da sua maternidade dentro dessa jornada, assim, tipo, do começo mesmo, sabe? Porque eu achei muito interessante, a gente tava conversando aqui nos bastidores, e a Ale trouxe um ponto que eu achei muito legal, assim, de que ela foi convocada para a empresa, né? O pai já sabia que aquilo ali, ela seria a sucessora daquele negócio. E aí, os filhos, eles fazem coisas, assim, completamente diferentes desse rumo, tal. E pra chegar aí, aconteceram muitas coisas desde que ela foi mãe. Então, eu queria saber como que entra a maternidade nessa jornada dessa mulher que trabalha, que é empreendedora, que tá ocupando seu lugar, e como que foi isso? Não, então, eu casei, né, e aí, assim, eu fui ocupando, foi aumentando meu nível de responsabilidade. E no momento que eu ganhei uma nova posição na empresa, de diretoria comercial ali, que entrou um CEO novo, que era profissional, e ele me colocou nessa posição de diretora, eu fiquei grávida. E eu tava com uma viagem já marcada para fazer uma especialização fora, na Universidade de Kellogg. E aí, eu fiquei na dúvida se eu ia ou não ia. Estava grávida do Lucas. E aí, tinham módulos aqui no Brasil, tinha módulos lá fora. E aí, acabei indo, né? Então, eu fui para essa especialização com 5 meses de gravidez e voltei com quase 7. Foram quase 2 meses lá. E grávida do Lucas. Eu estava insegura se ia dar tudo certo e tal, mas você vê, deu tudo certo, funcionou super. O Lucas foi o mascote da turma, ganhou roupinha lá em Kellogg. Enfim, foi uma super experiência, mas veio no momento em que eu estava ganhando uma posição dentro da empresa e que eu tinha novos desafios, né? Então, aí eu falo, puxa, como que você concilia isso? Mas quando as coisas acontecem, a gente dá um jeito, a gente maneja, né? E aí eu trabalhei até o último momento, apesar que o Lucas nasceu um mês antes.
né? Nasceu, Ele Então, nasceu. logo depois você voltou de viagem. Então, ele nasceu com 36 semanas e, tipo, eu não tinha nada preparado ainda. Tava no Guarujá, andando no calçadão com a minha mãe e com a minha avó. Voltei, fui pra piscina com meu sobrinho, brinquei, cantei no karaokê. Aí, acho que eu cantei muito. O tampão caiu. Aí, eu liguei pro médico e o médico falou, não, quando o tampão cai, mais uma semana e tal. E daí, daqui a pouco, eu tava tomando o lanche da tarde e aí a bolsa estoura. E eu nem tinha entendido o que era uma bolsa. Falei, acho que eu fiz xixi aqui, minha mãe. Não, é a bolsa, liga pro médico. Volta agora, correndo para São Paulo. E era o feriado de 15 de novembro, né? Que o Lucas nasceu no 15 de novembro, né? Proclamação da República. E aí, nossa, meu pai dirigindo, tocando pau, né? Para voltar para São Paulo. E eu com contração ali. E aí, chegou em São Paulo, o meu médico falou, olha... você não tem dilatação nenhuma, a cabeça aqui já tá no jeito, vamos fazer uma cesárea, vamos. Meu, nasceu o menino rápido, foi muito rápido. E aí, quando eu voltei pro quarto, não tinha nem a roupa do bebê, não tinha roupa para mim, não tinha nada. Minha mãe teve que sair correndo para casa, pegar as roupinhas, organizar na mala e tal. A mala não tava pronta também? Não, 36 Faltava um semanas, mãe de primeira viagem, eu tinha a menor ideia, sabe? Não tinha... E aí começa a minha jornada, né, no final, como mãe, E né? daí você ficou quanto tempo de licença? Eu fiquei uns 3 meses afastadas, mas daí logo, com 3 meses e pouco, eu já comecei a voltar. E porque eu já tinha uma posição já de liderança e a empresa precisava que eu voltasse. Mas eu voltava na hora do almoço. Eu amamentei por 11 meses, no caso o Lucas, né? Depois a gente foi introduzindo as coisas e tal. E eu deixava uma mamadeira, depois à noite... E eu dei peito até 11 meses, assim, de à noite, tipo, dormi com ele aqui, assim... Na poltrona. Na poltrona, porque eu trabalhava, era exaustivo, assim, sabe? Assim, uma coisa super exaustiva. E ele era chorão pra caramba também. Então, assim, eu punha no berço, tinha que pegar de volta. E essa jornada de mãe que trabalha, enfim, né? Mas que a gente dá conta no final. Mas foi um período... E como foi voltar pro trabalho depois? Então, acho que a primeira semana, acho que é a mais complicada, porque, né, o peito ainda tá bombando, você vai deixar o bebê, né? E aí, eu tinha um esquema, porque eu deixava a babá na casa da minha mãe, então eu sabia que tinha uma supervisão da minha mãe, que eu confiava, que era perto do meu trabalho. Então, eu saía da minha casa, deixava o bebê com a babá lá, e eu ia trabalhar, e depois vinha pro almoço, amamentava, aí depois voltava pro trabalho, voltava à tarde, pegava e levava pra minha casa. Aí era, tipo, sacola, bebê, mudança. Chegava na minha casa, ainda tinha que, né, esquentar o jantar, nananã, mas acho que é a jornada de todas as mulheres, né? Pensando bem, assim, eu não sei de onde vem tanta força como a gente aguenta tudo isso, né? Mas, no final, vem uma força interna, né? Porque é um amor, assim, que não tem fim, assim. A minha irmã fala, eu nasci para ser mãe, né? Eu falo, eu acho que, assim, eu não nasci só para ser mãe. Eu tenho outros papéis na minha vida que são importantes também, quanto à maternidade. Mas eu acho, assim, o meu maior projeto, acho que é a maternidade. E o maior amor do mundo é ser mãe. Apesar que eu falo que o maior amor do mundo é ser mãe, e a minha vizinha falou, porque você não é avó. Porque quando você for avó, você vai saber o que é o melhor amor do mundo. O melhor amor do mundo é ser avó. Então, agora a minha próxima meta é ser avó. Você tá na espera. Não precisa ser agora, né? Deixa os meninos aí. Entendi. Mas você sabe que eu acho... Não sei se é engraçado, assim, mas eu acho isso que você estava falando, né? Do quanto a gente dá conta. E, tipo, eu fazia porque eu dava conta, e dava conta. E eu não sei o que foi, eu tava fazendo alguma entrevista, eu escrevi um livro, e aí eu tava dando alguma entrevista sobre isso, e daí uma das perguntas era, tipo, que evolução que você viu, né? Fisicamente ou emocionalmente, não sei, na maternidade. E aí eu falei, caramba, não sei. E daí, a hora que eu comecei a pensar na resposta, eu respondi isso. Eu falei assim, eu não sei, tipo, eu me dei conta agora, mas eu acho que talvez é a força que a gente tira, não se sabe de onde. Porque assim, a gente não tem tempo, a gente quando tá doente,
qualquer coisa que a gente tenha, parece que assim, a gente levanta e faz o que tem que ser feito. É. Mas aí eu falava assim, e aí vem a graça, né? Porque eu falo assim, apesar de eu achar isso meio desumano, porque todo mundo tem um limite, né? E a gente muitas vezes não se põe esse limite. Então, se você parar pra olhar com outros olhos, eu acho meio desumano, eu acho quase meio sacanagem, sabe? Ainda assim, eu acho que é o maior orgulho que eu tenho da maternidade, sabe? Porque é um crescimento, né? Então, pois é. Então, eu respondi, falei, eu acho meio contraditório isso, sabe? Porque, no fundo, eu não acho que seja, poxa, tão legal assim, sabe? Pô, a gente não precisaria dar conta de absolutamente tudo. Porque você vê, era cansativo pra caramba, né? Muito. E você não fala com ar de cansativo, você fala do tipo assim, cara, eu ia, pegava a sacola aqui, era a sacola ali, eu ia, buscava na minha mãe, não sei o quê. E era o que eu tinha que fazer, e era o que a mulher faz, e era o que não sei o quê. Até o tom que você fala, me parece que é um tom do tipo assim, cara, eu fazia o que tinha que ser feito, entende? Eu tenho muito isso, de fazer o que tem que ser feito, Exato! sabe? Essa é muito a minha visão das Sim. coisas. Mas é verdade, a gente trata com uma normalidade, né? Sendo que você pode contar com apoio também de outras pessoas, mas a gente acaba assumindo, né? E a responsabilidade passa a ser nossa, né? Mas eu queria contar um pedaço, uma parte para vocês do que aconteceu comigo, que eu não tinha comentado ainda com vocês, que quando o Lucas tinha 6 meses, meu pai e minha mãe foram morar fora. Eles moraram um tempo... Meu pai teve uma infecção generalizada naquela época, teve uma cisão societária na empresa, mexeu muito emocionalmente com ele, e eles foram morar fora do país. E eu assumi a empresa pela primeira vez, mas nessa época ainda uma jovem, né, com um filho pequeno, tendo que cuidar de todos os desafios de ser mãe e ainda tendo que assumir a empresa sem estar pronta ainda, né, porque muitos anos atrás, 24 anos atrás, né. E eu comecei a ter alguns sintomas, eu comecei a ter tontura, comecei a ter uma labirintite crônica, que assim, eu falava, gente, não é possível, eu tava o tempo todo balançando e tal, e aí eu fui fazer a terapia quando eu era adolescente, voltei para terapia. Tava começando a ter um início de síndrome do pânico. E aí foi muito, porque é isso, né? A gente fala, a gente dá conta. Só que alguma hora o corpo tava falando, peraí, né? E não é só dar conta fisicamente, é o dar conta emocionalmente, que eu acho que era esse o ponto. Mentalmente, né? Então você fala assim, cuidar da empresa, cuidar de um filho pequeno, na época foi muito para mim, eu acho que eu não tinha estrutura para isso, né? E aí eu comecei meu processo terapêutico, que eu faço até hoje, mas foi ali o gatilho para começar. E eu acho isso muito legal, porque eu acho que às vezes é assim, é o dar conta, mas quanto isso tá custando, né? E muitas vezes até os outros não repararem o quanto isso tá custando. Porque assim, gente, a Alessandra tá dando conta, vai lá porque tá dando. E no fundo, gente, a Alessandra tá assim, ó. Isso mas é uma coisa que eu falo muito isso. da minha sogra, assim, porque a minha sogra é essa pessoa que dá conta e ela perdeu uma filha super jovem e tal. E aí, enfim, todo mundo fala, tipo assim, ela é forte, ela aguenta, então o olhar nunca é pra ela, sabe? É sempre pro que tá mais vulnerável e se mostrando vulnerável ali. E aí eu sempre falo, Henrique, sua mãe não é forte, para de falar isso. Sua mãe tá precisando de atenção, tá precisando de carinho, tá precisando... Sabe, ela é forte, ela externa isso, mas ela é vulnerável também, assim como todo mundo, ela consegue aguentar, talvez por ser mulher e pra gente ter esse dom, talvez, de tá acostumada, tipo, tem que fazer o que tem que ser feito e vou fazer, porque não tem uma outra opção, né? Tanto que a gente brinca que homem, quando fica doente, se ele soubesse a dor do parto, né? Tipo assim, sei lá, fica com uma febrinha, acha que tá morrendo, assim. Exatamente. E é muito doido. E eu queria saber a participação do seu marido nisso, assim, porque até quando você faz uma empresa, tipo, as pessoas queriam uma figura masculina ali, né? E como que ele é paizão, ele é parceiro, ele é... Então, assim, quando esse exemplo aí que você comenta, quando eu comecei a trabalhar, as pessoas perguntavam primeiro se eu não tinha irmão homem, depois começaram a perguntar se o meu marido não trabalhava na empresa, né? E é sempre essa coisa do homem estar à frente do negócio, né? E não, éramos só as mulheres mesmo, né? E tudo bem. E na paternidade, né? O meu marido, ele é um pai presente. Ele tem essa coisa de autoridade na casa, assim, de botar ordem no terreiro, sabe? No começo, eu achava que era um pouquinho de exagero. Mas hoje, eu vejo que foi um negócio importante, assim,
acontecer. Você diz de educação? Eu fiz o meu papel de mãe com amorosidade, acolhimento, e ele fez o papel de pai, de autoridade, disciplina, e a gente... Então, eu acho que foi bem resolvido aqui, porque eu sou mãezona mesmo. Eu não sou daquelas mães que põem regra na casa e tal, eu sou mais acolhedora mesmo. E o meu marido é mais rigoroso. E aí, quando os meninos eram pequenos, eu achava que ele exagerava. Só que hoje eu vejo que não, porque a gente criou meninos que viraram homens fortes, assim, adultos que souberam lidar com frustração, que souberam lidar com não, que souberam lidar com limite, né? Que é coisa que hoje a gente fica com medo de dar limite, porque a gente acha que vai frustrar, que vai ficar traumatizado. E, na verdade, hoje eu olho e falo, nossa, isso foi muito importante para eles, né? E saber até onde pode ir. Tem limite, tudo tem limite, até onde, né? Então, esse papel, ele fez muito bem. A parte de ajudar, assim, às vezes a gente ficava naquela, tipo, ajuda aí, ele, agora não dá, enfim, né? Então, assim, a gente acabava tendo, às vezes, umas discussões, mas ele sempre foi participativo, trocava a fralda quando ele podia, né? Não quando eu queria, mas quando dava banho, ele foi o primeiro a dar banho, porque eu tinha medo de dar banho no começo, então ele que deu banho. E ele sempre me deu muita segurança, né, na criação dos meus filhos, assim. Um homem que te dá um eixo para você seguir e te dá um suporte, né? E ele faz esse papel não só também na minha família, na nossa família, mas na minha família ampliada, né? Quando meu pai faleceu, ele também é uma presença muito marcante para minha mãe também. E para os meus sobrinhos. Então, essa coisa de ter um homem que te dá um eixo, que te dá um apoio, né? Então, às vezes, nem sempre na hora que você quer, nessas mínimas coisas, mas nas coisas grandes da vida, né? Que eu acho que isso que importa no final. E eu também acho que não tem certo e errado, né? Porque hoje fala-se bastante, né? Do quanto o homem, não é ajuda, tem que ser participativo e tal. E eu não tô questionando isso, eu acho que tem que participar, óbvio, né? O filho dos dois. Mas eu acredito muito em combinados. Né? Eu acho que talvez, assim, quando a gente senta e combina, olha, a minha parte é essa, a sua parte é essa, e vamos seguir assim, porque é assim que funciona aqui em casa, tá tudo certo. Eu acho que não tem certo e errado, tem o que tá combinado ali no casal. E nunca foi uma questão pra ele e pra empresa? Nunca cogitamos, nunca... O que também é ótimo, né, nunca. Por um lado, porque... Assim, a gente fala, às vezes, de trabalho em casa, não muito, porque meu marido, ele também, ele conhece muito do tema de varejo, porque é a especialidade dele na empresa que ele trabalha. E então, assim, a gente tem umas trocas boas, assim. Mas quando ele também tem algumas questões, ele também vem me perguntar, como é que você faria nessa situação e tal? E acho que cada vez, quanto mais eu fui melhorando minha autoestima e minha autoconfiança... Mas ele me vê nesse lugar, entendeu? Sim. Mas ele também via propriedade em você pra ajudar nele em Eu me vejo propriedade em dizer, falar, e ele vê propriedade em ouvir. Sim, e aí é um círculo, né? Porque daí você confia mais e daí fala mais. Legal. E isso tudo você conseguiu na terapia, assim? Olha... É uma consultoria, né, gente? Pra falar bem a real pra você, assim, né? No final, assim, a terapia é onde você organiza, né, os pensamentos. Sim. Mas no final... A vida acontece no dia a dia, na prática. Isso eu falo muito para os meus filhos, assim. O meu segundo filho, o Bruno, nasceu 4 anos depois do Lucas, né? O Lucas, assim, ele é super safo, assim, rápido, esperto. E o Bruno é mais intelectual, ele é mais profundo, né? E a gente tem uns papo-cabeça, assim. Eu adoro ter papo-cabeça, né? E aí, às vezes, o Bruno fica, né? Mas será que é pra cá, é pra lá? E eu vou pra cá, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Eu falo, gente, Bru, escolhe um caminho e vai, filho. Porque, no final, é na vida, é na prática que as coisas vão acontecendo, não é na cabeça. A gente pensa muito, mas é na atitude, na ação que a gente vai descobrindo se aquela porta vai abrir, se essa vai fechar. É no caminho que as coisas vão acontecendo, sabe? Então, isso para mim é muito claro. Então, que o meu aprendizado, eu organizei muito na terapia, tratei muitas questões, mas no final foi na prática. E eu falo para vocês, eu acho que a maternidade é o meu MBA e a empresa. As duas coisas são o meu MBA.
Porque, no final, são os desafios do dia a dia na prática que você enfrenta, né? Sendo mãe e sendo executiva, lidando com os altos e baixos da vida, porque minha vida teve vários momentos complicados, difíceis, enfim, né? Como a vida de todo mundo, cada um com as suas questões. Mas eu acho que aí você lidando com tudo isso, isso vai te dando resiliência, vai te dando força interna. Você vai falando, putz, eu consegui isso? Caraca, meu. Então, se eu consegui isso, eu posso mais aquilo. Se eu fiz isso aqui, eu posso fazer aquilo lá. E aí, isso é uma construção, sabe? Então, assim, não acontece de um dia para o outro. Então, hoje eu tenho 52 anos de idade. Minha construção, né, para chegar até onde eu cheguei. E aí, eu fico pensando assim, falo, putz, na minha terapia eu trabalhei todos os meus bugs. Trabalhei os bugs que eu herdei dos meus pais, porque meus pais também têm os bugs deles, né? Por mais que eles quisessem ser incríveis, e eles eram... Assim, minha mãe é incrível, meu pai era espetacular, enfim. Sou super fã. Mas meu pai tem a história dele, dos traumas dele, minha mãe também, das questões dela. E a gente é uma herança, né? No final dessa história toda. E eu tenho certeza que eu também transmiti heranças para os meus filhos. E aí eu falava, putz, se eu for melhor, eu vou ser melhor para mim e para eles, entendeu? Assim, porque no final é o exemplo, né? Não é só o texto, né? Né? É o que você mostra, é o que você faz. É isso que vai ficar para eles também. Então, é em meu nome e em nome das gerações que vêm em seguida, né? E aí, eu tento resolver meus bugs para gerar menos bugs neles, né? No futuro. Agora, voltando lá... Sim, Cara, achei super inspirador. não... Isso aqui é um corte, viu, gente? Eu nunca falo, mas isso aqui é um corte. Voltando lá pra trás, como é que você saiu daquela quase síndrome do pânico ali? E daí, seus pais voltaram? Como é que você... Aí, eles ficaram quase 8 meses fora. Bastante. Foram 8 meses. Aí, o primeiro aniversário do Lucas, eles não estavam. A minha mãe falou, eu tava assim. Eu falei, mãe, você não tava. Eu lembro que você não tava. Não temos foto? Eu tenho foto, eu te provo que você não tava. Tipo, sabe? Porque é uma coisa que você nunca vai esquecer, né? Que a sua mãe não tava ali no primeiro aniversário do seu filho. Doeu? Doeu, assim. Lógico, eu tava feliz por eles estarem bem, mas puxa, era meu primeiro filho, primeiro aniversário. Tava recheada de amor da minha família, mas faltou minha mãe e meu pai ali, né? Naquele momento. Mas logo em seguida eles voltaram e sempre foram avós muito presentes, assim, muito presentes. E aí ele volta a tocar a empresa também. Aí ele volta e reassume o papel dele, né? Mas a minha síndrome do pânico, eu resolvi sem remédio, com terapia, tá? E eu sempre fui meio naturebs, assim, gosto de óleo essencial, sabe, essas coisas, não gosto muito de remédio. Quando eu tinha 33 anos, o Bruno já tinha 1 ano, eu tive um cisto no pâncreas, eu tive uma operação grande, tive que tirar um pedaço do pâncreas, no fim, né? Um episódio que eu nem falo muito, mas... eu sempre gostei de fazer tudo de um jeito mais alterna, sabe? Menos efeitos colaterais no meu corpo e tal. E aí eu falei, se eu conseguir sair sem remédio, eu vou preferir. Se eu não conseguir, aí tudo bem também, porque não é, né? Os remédios estão aí para te dar, né? Quando você precisar, você usa. Mas até teve uma época que a minha mãe falou assim, mas filha, às vezes é uma questão química, por que você não toma? Eu falei, mãe, mas você não está acreditando que eu tenho o poder de conseguir sair dessa história sozinha? Então, eu achei até que ela estava duvidando da minha capacidade, né? Mas, na verdade, não. É uma mãe querendo que o filho fique bem, né? Que está querendo ver sua filha de volta. E eu lá, cheia de perrengues. Mas, aos poucos, eu fui conseguindo. Eu estava num nível que eu já estava assim, tipo... eu vou andar no teleférico, o teleférico vai cair. Eu vou sair na rua, eu vou ser roubada. E aí você começa a entrar aquela coisa obsessiva. Que te trava. De pensamentos intrusivos, assim, você fica vivendo aquilo. Nossa, é uma coisa horrível. Eu acho que quem passa por isso, depois fica num estágio de vigilância depois, para nunca mais acontecer, sabe? Então, eu vigio muito meus pensamentos, minhas atitudes, porque quem viveu fala, putz, se um dia eu vivi isso, pode ser que em algum momento eu posso...
E assim, aos poucos eu fui saindo disso e depois nunca mais eu tive, nunca mais. Mas eu acredito muito a minha estrutura emocional que eu construí ao longo desses anos todos aí. E a ajuda da minha terapeuta. Nossa. Que ela fala, bem, é tempo, dinheiro e muitas horas de terapia, né? Bem, eu falei, é verdade. Valeu, mas já Valeu. tá pago, valeu. Opa, exatamente. Não, é que assim, né, eu tava, além do teu pai ter saído e você ter ficado, né, ali no cargo, assumido um cargo maior, sem o seu pai ali, você também perdeu, né, a sua mãe, que também era quem te ajudava ali com a babá, que era quem vigiava, então assim, meio que você ficou desamparada no profissional e na maternidade, né? Então, assim, gente, os dois aqui que eram meus pilares estão lá. Exatamente, meus pilares Exato. sumiram. Agora tem que eu dar conta sozinha. Então, eu acho que foi isso. E assim, assumir a empresa, né? Ter os filhos. Depois eu quero saber do Bruno, porque aí 4 anos depois o Bruno nasce. Como foi esse seu lugar, né? Uhum. Mas tem algumas coisas terapêuticas que você faz além da terapia? Porque, não, eu adoro esse papo, assim. Eu sou bem parecida com você, assim, nesse sentido de preferir coisas naturais. Eu tenho ansiedade também, sempre tratam. Nenhuma das coisas terapêuticas que eu faço substituem a terapia. Mas elas também me ajudam, como um complemento à terapia, a me sentir bem no dia a dia. Uhum. Quais são essas coisas pra você, assim? Assim, bom... Eu virei a rainha dos óleos essenciais, né? Para começar já, porque daí eu fui fazer curso, fui estudar, comprei em todos os óleos possíveis e imagináveis. Então, na hora que eu tenho um perrengue assim, eu uso esse óleo. Na hora que eu tenho aquele, eu uso aquele. E assim, eu também ministro para a família inteira. Daí meus filhos falam, mãe, isso daqui não funciona. Eu falo, como não, gente? É planta. Olha, você não acredita? Todos os remédios são feitos de planta, só que esse é natural. E aí, eu comecei aos poucos usar os olhinhos nas minhas norinhas também, nos meus filhos, até no meu marido, porque o óleo essencial ajuda para tanta coisa, né? Então, por exemplo, se eu estou muito ansiosa, eu uso lavanda. Se eu estou com alguma... preciso de foco, a hortelã, pimenta. E assim por diante. Bom, é um monte. E eu faço também uma vez por semana, tem um ritual de massagem que eu também faço, que é o meu momento também de slow down, de dar uma centrada. E eu acho que uma das coisas bem importantes para mim, assim, que eu fiz, eu fui sempre buscar alguma coisa espiritual, né? E no final, eu não tenho uma religião, mas eu tenho meu momento de conexão. Que, assim, eu fiz cabala, eu fiz budismo, fiz espiritismo, fiz várias coisas, assim. Não tem uma religião que eu fale, essa é a minha religião, mas tem alguns rituais e as crenças que... moldam sua fé. E a minha fé me fortalece. E a minha conexão com algo maior, com Deus, que é uma crença que eu tenho, independente, né? Sim, de religião, de dogma. Isso é uma coisa que me fortalece, porque eu sinto que eu não estou sozinha, que eu tenho uma conexão com algo maior e muitas vezes que eu sou um instrumento que está a serviço de uma coisa maior. E às vezes eu me vejo como instrumento, sabe? Quando eu vejo os desafios que eu estou vivendo, eu falo, putz, eu lidero quantas pessoas nessa empresa, passei por uns perrengues na pandemia que falam, nossa... Caraca, meu, assim, mas em meu nome, em nome de todos aqueles que estão do meu lado, eu preciso fazer alguma coisa, Deus me ajuda, né? E aí tem a força interna que vem de algo maior, assim. Então, a espiritualidade, assim, é um caminho para mim também, sabe? Em que contexto que veio o Bruno? Ai, gente, o Bruno, porque assim, o Rodrigo, o meu marido, ele é filho único. E o pai do Rodrigo era filho único. Ixi. Aí eu falei, gente, eu não fácil posso... convencer? E o Rodrigo foi não, fácil convencer o Rodrigo a ter um foi, outro? porque o Rodrigo falava assim, nossa, eu não quero que meu filho seja filho único. E eu também não queria, porque eu via como é que era. O filhinho do papai e da mamãe, filho único, e aí, tipo, todo mundo, em cima do mesmo, né? E aí eu falei, não, eu gostaria de ter mais um, né? Se fosse possível, né? Obviamente. Porque se você pensar... um filho já te abastece a alma, né? Já te deixa feliz, já te deixa... Mas daí eu falei, não, eu não queria repetir essa história. Família muito pequena, minha família já era maior, eu queria que a família fosse maior. E aí eu resolvi parar de tomar anticoncepcional no mesmo mês que eu parei a
pílula, eu engravidei. Eu tomei um choque, parecia que eu era mãe solteira. Eu falei, não, mas não era pra ser tão rápido assim, né? E aí, fiquei grávida do Bruno. E aí, foi uma gravidez super tranquila. E eu trabalhei até o último minuto também. E aí, o Bruno nasceu com 38 semanas, porque eu fui no médico. O médico falou assim, tá com um cordãozinho no pescoço. Mas tá tudo bem, mamãe. Aí, eu falei assim, ai, mas não quero mais, não. Aí, ele falou, tá bom, vai lá que a gente tira. Aí fui, nasceu. Né? Já tava com as coisas organizadinhas dessa vez? Dessa vez tava, né? Porque eu já tinha aprendido. Aí ele nasceu com 4 quilos, gente. Já tava Enorme. perfeitinho já. E, assim, diferente do Bruno, eu já era uma mãe mais madura, já era mais segura. Do Lucas, né? Diferente do Lucas, o Bruno, eu já era uma mãe mais madura, mais segura. E tudo foi bem mais tranquilo. E ele era um bebê mais tranquilo. Eu não sei se é porque eu era mais tranquila, mas ele era mais tranquilo. Então, não sei se é ovo ou quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? E dormia a noite toda. Tipo, nenhum perrengue, gente. Assim, tudo fácil, tudo easy. Com os dois. Com o Bruno. O Bruno. Com o Lucas, não. Lembra que eu dormia... Ah, sim. na poltrona. Amamentando, um caos. Chorava a noite inteira, tinha cólica. Era caótico. E o Bruno, não, foi tudo leve, tudo... Porque eu acho que era uma mãe já mais experiente, mais calma. A casa mais também já devia estar mais estruturada, sabendo que você Exatamente. trabalhava. Então, você já tinha... Não sei se era a mesma, mas de repente você já tinha uma babá que você já... Não precisava tanto da sua mãe eu ali. eu não tirava da minha casa. Já ficava na minha então, casa. pois é que pro bebê também é bom, né? Também continua ali nele. Porque daí ele ficava na minha casa, que eu já tinha uma babá que era a do Lucas. E aí eu tinha a segurança que ela Já dava confiava. conta e que podia ficar com o Bruno. E aí, assim, com o Bruno, eu tava num outro momento e acho que ele tem a personalidade também mais zen, mais paz e amor. E aí foi tudo bem mais leve, assim, sabe? Vocês hoje têm quantas lojas? 120 lojas no Brasil. Tá, quando o Bruno nasceu, vocês já tinham bastante? Assim, como é que era a rotina? Você tinha que viajar muito? Não, você ia mais... Você tem um escritório? Você tem que ir pra... Como é que era a tua rotina, assim? Então, a gente tem lojas próprias, né, em São Paulo e no Rio. E eu viajava uma vez por mês para o Rio de Janeiro, né? Ficava uns 2, 3 dias. Então, assim, essa rotina de viagens... Era muito nessa linha de visitar as lojas ou fazer pesquisa internacional, daí uma vez por ano vai para a Europa, né? Ou para uma feira na China. Então, isso é uma coisa que eu faço até hoje, né? Então, fazer uma viagem internacional uma vez por ano, 2 para trabalho, né? E eu tinha essas visitas mensais na época nas lojas próprias, que hoje já estão bem mais espaçadas, né? Mas nunca deixei de fazer absolutamente nada porque eu tinha os filhos, né? Lógico, a gente monta um esquema de, né? Quando acontece isso, liga. Eu também ligava toda hora para saber como é que tava. Mas depois as coisas vão ficando normais, né? Porque era a minha vida sempre foi assim, é meu esquema, né? Meu esquema é esse. E se eu falar para vocês que eu sempre fui uma mãe sem culpa... Eu tive culpa de outras coisas. Jura? Assim, mas disso eu nunca tive culpa. Na maternidade, assim, não nasceu... Porque falam, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Eu sou inteirinha, essa pessoa. Mas profissionalmente, você diz? Assim, tipo, vou sair pra trabalhar. Um beijo, meu amor, eu volto na hora do almoço. A gente se vê à noite. Tipo, de um jeito tranquilo pra mim, que ficou tranquilo pra eles. E eles também nunca choraram porque eu ia trabalhar, sabe? Isso é uma coisa bem resolvida para mim, assim, não é uma coisa que eu me sinto culpada de trabalhar e tal. Às vezes Gente, quero contar dessa terapeuta. É terapia ou é personalidade, você acha? Acho que é as duas coisas. Eu acho que tenho muito a minha personalidade. Você é mais prática, né? Você é mais, tipo, Eu sou prática e acho que eu tenho um olhar para a vida de leveza. Isso aconteceu após alguma coisa ou sempre foi assim? Desde que você se entende por gente? Eu sou leve, assim. Pode perguntar pra minha mãe, meu marido talvez não concorde. Vou perguntar pra ele. Mas eu acho que eu sou uma pessoa leve, assim. Eu tenho uma coisa de positivo, de otimista... De, tipo, se o copo tá meio cheio, meio vazio, eu sempre vou olhar mais cheio. Não, mas até o jeito que você falando as fala, coisas. vai Eu peguei as coisas e tava difícil, mas a gente foi, não sei o que. Eu falei, meu Deus, eu já tô cansada só de ouvir. Esse é meu jeito. Até, pensa,
Vocês têm noção do tanto de perrengue que eu enfrento todo dia na empresa? É muita coisa, não é pouca coisa. Eu imagino. E sabe uma coisa que eu fico curiosa, assim? Porque quando você entra pra assumir essa liderança, né? Onde as pessoas estavam esperando uma figura masculina ali. E todas essas coisas da sociedade que a gente vive mesmo, com esse machismo enraizado, assim, que a gente tá mudando, né? Estamos caminhando pra uma sociedade mais... Estamos na trilha. Estamos na trilha. Mas eu fiquei curiosa, assim, com a sua percepção, se isso é uma coisa natural, ou se você, sei lá, na contratação, eu vi que 90% das colaboradoras são mulheres da sua empresa. E aí, como funciona isso? Isso é uma coisa pensada, consciente, ou é mais fluida? Então, só contando, fazendo uma retrospectiva em 1 minuto, assim, da história, porque meu avô era um imigrante italiano, veio para o Brasil e virou um cabeleireiro famoso e cortava cabelo da nata da sociedade aqui paulista. E aí, meu avô começou a fabricar perucas e abriu uma lojinha do lado do salão de cabeleireiro chamada Le Postiche. Começou assim a história. Então, que interessantíssimo. O acessório da moda era a peruca. Aí, a moda da peruca caiu, acabou. A empresa teve que pivotar pela primeira vez e adaptou os maquinários das perucas para fabricar bolsa de couro. E fazia bolsa de couro para exportar para o mercado americano. Aí, foi super sucesso e tal. E aí, o que aconteceu? Tinha muita mulher. Muita mulher por causa da peruca, porque costura, né? Depois, a fabricação de bolsa. Era uma coisa muito feminina, né? Manual e tal. E aí... teve uma sobretaxa para produtos brasileiros que eram exportados para o mercado americano, e aí os exportadores não conseguiam exportar. Meu pai e meu avô saem da sociedade com a marca Le Postiche e com um estoque de bolsas de couro da época e abrem a primeira loja na Alameda dos Maracatins, em Moema, São Paulo. Então, apesar de serem 2 homens, eles sempre foram muito cercados por mulheres. Os produtos eram femininos. Eu ia dizer, né? Sim. Porque os produtos... Produtos eram femininos, as clientes eram mulheres, Sim. né? E aí, assim, então vem essa jornada do meu pai e do meu avô sempre rodeado de mulheres. Depois, meu pai tem 3 filhas mulheres, que acabam entrando no negócio. E aí, naturalmente, a empresa é formada por mulheres. E as clientes, 80% das mulheres, 90% das colaboradoras são mulheres, 80% das clientes são mulheres, e hoje a liderança é feminina, né? E eu tenho uma série de heads de áreas, das áreas que são mulheres também. A gente tem alguns homens também, não é que preconceito nenhum com os homens. E aí, assim... hoje, eu tenho trazido muito à tona essa questão do empoderamento feminino e de revelar mesmo a potência das mulheres, como a minha foi revelada na linha do tempo, né? E eu tive o espaço que meu pai me deu, mas tive a minha jornada dos meus aprendizados. E eu falo, puxa, eu quero encurtar a jornada dessas outras mulheres também. Tudo bem, eu sou parte de uma empresa familiar, mas tem muitas pessoas que estão começando sua carreira, estão enfrentando desafios, preconceitos e tudo mais. E como é que eu, como líder, eu posso ajudar de alguma maneira, né? Então, eu sempre estou muito atuante, né, com grupos de mulheres para trabalhar a causa do empoderamento. E agora, nesse momento, em outubro, a gente abriu um espaço para as lojas, para o empreendedorismo feminino. Então, a gente está vendendo produtos de mulheres empreendedoras que querem sair do digital e ir para o físico. A gente está disponibilizando algumas das nossas operações para trazer produtos de empreendedoras pequenas que estão começando sua jornada agora, e a gente está dando espaço e voz para essas mulheres. E de qualquer setor. Aí, sim, tem uma curadoria, né? Porque não é tudo que eu posso pôr na loja, até por contratos com shoppings e tudo mais. Tem uma curadoria, tem uma seleção, mas tudo que tem a ver, que é relacionado com esse mundo de acessórios e tudo mais, tá vindo para esse business, né? A gente fez uma parceria com a Belong Bee, que é uma marca de beleza, e a gente está colocando kits de beleza para viagem e também para levar na bolsa. Então, tudo que tiver a ver com viagem e dia a dia da mulher, né, tá dentro da necessaire, tá dentro da bolsa. E a gente está trazendo... são mulheres brasileiras, jovens, que estão empreendendo no mercado digital e estão indo para o físico nas nossas lojas agora. Então, eu estou super orgulhosa desse projeto. Que bonito, uma puta oportunidade, né? Legal. E isso até que vocês estavam falando de dentro da empresa, de colaboradores, pelo que eu entendi, então foi uma coisa mais natural, né? Natural.
E hoje, aí agora eu já faço minhas escolhas, né? Aconteceu naturalmente, mas agora eu também faço minhas escolhas. Sim. E você vê, isso é uma dúvida minha, tá? Não sei mesmo. Mas você vê que, às vezes, dentro do mercado de trabalho, os homens, eles são mais, não sei se a palavra é arrojados, mais corajosos do que as mulheres. Você sabe que eu tava ouvindo uma vez um podcast, acho que era da Fabiana Justus, eu não lembro quem que ela tava entrevistando. E aí a mulher tava falando que ela tava num cargo, assim, que tinha uma amiga dela, na verdade, tava num cargo muito bom da empresa e que ela ia precisar promover alguém e que daí ela tinha um homem e uma mulher e ela tava em dúvida de qual dos dois que ela ia promover. E daí, pra ir, né, pra promover, eles tinham que ir pra uma viagem e daí ela chegou separadamente com os dois e conversou, olha, você vai ter que fazer uma viagem pros Estados Unidos, não sei o quê, né, tem que ter tal e tal pré-requisito, não sei o quê, falou pros dois. E a mulher falou, não, eu não tô preparada. Tipo, eu não falo inglês tão bem assim, eu não tô preparada. E o cara falou, eu vou. E aí ela falou, cara, e foi o cara, e a mulher tava muito mais bem preparada do que o cara. Então, assim, às vezes a mulher, eu não sei se ela... Segurança, Não é talvez. coragem isso. Eu não sei se ela quer um limite de perfeição, talvez, sabe? Talvez assim, não, eu só vou aceitar subir um degrau se eu tiver num limite, né? Num lugar ali de perfeição, que abaixo disso eu não aceito. E o cara não, o cara falou, se ela tá acreditando em mim, por que eu não vou acreditar? E vai e faz, sabe? Isso daí é comprovado em pesquisa, né? Que no final a mulher tem um nível de exigência que de que ela tem que sentir que está preenchendo todas as lacunas dos requisitos necessários para ela poder seguir adiante, porque ela não quer de jeito nenhum decepcionar, frustrar ninguém, né, a si mesma. E a gente tem essa preocupação de ser uma fraude, né? De falar assim, vou fazendo uma coisa, mas será? Eu não acho que eu não dou conta disso, não, mas o homem não, ele não tem essa preocupação, É a síndrome da autossabotagem, não é? Então eu acho que não tem a ver com coragem, acho que tem a ver com autoestima mesmo, sabe? Com confiança. Tipo, vamos lá, gente, vamos desbravar e vamos construir junto, e vamos cair, vamos levantar e vamos aprender. E faz parte do jogo, sabe? Ninguém nasce perfeito. Tudo é no caminho que se aprende, né? Mas isso eu já vi várias pesquisas, que a mulher, enquanto ela não sente 100% preenchendo todas as lacunas dos pré-requisitos, ela não vai, né? Sim, ela não se expõe enquanto ela não tiver certeza de que ela vai dar conta daquilo. Por isso que as mulheres hoje em dia se preparam muito mais, elas estudam muito mais, elas, né, hoje, eu vi algumas pesquisas também de processos seletivos às escuras que estão sendo feitos em algumas empresas, e as mulheres têm dado baile, porque elas se preparam muito, né? Elas estudam muito, elas não vão só com a cara e com a coragem, elas vão com bagagem, elas vão com ferramenta, elas vão preparadas para aquilo. Então, as mulheres têm conseguido ocupar posições porque elas se preparam mais. Mas ainda tem essa insegurança, essa autocrítica, esse medo de ser da síndrome da impostora, né? Que todas nós passamos de algum jeito, de um jeito ou de outro, assim. Sim. Você falou que dá esse tipo de culpa na maternidade, do trabalho e tal, você não teve. Mas você teve outra? Ou não? De culpa? É. Já tive várias culpas. Tipo? Acho que muito nessa linha de... a minha culpa, quando eu falo de não ter culpa de trabalhar e sendo mãe, isso eu nunca tive. Mas, por exemplo, a culpa de equilibrar da melhor forma possível todos os pratos, de ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa profissional, aonde que eu tô deixando a desejar aqui, sabe? Nessa linha de autocobrança mesmo, sabe? E aí eu acho que é isso que para mim talvez pegue, assim, porque eu sempre encarei a maternidade de um jeito muito tranquilo. Mas a minha sogra uma vez falou uma coisa para mim, gente. Ela falou assim, um dia ela falou que eu era uma mãe ausente, né? E aí eu falei, nossa, que injusta, né? Porque eu sempre fui a mãe que levava no médico, que sempre fez tudo, que amamentei 11 meses num, amamentei 10 meses o outro. E a minha sogra não trabalhava, né? E aí eu acho que ela não entendia isso, né? De eu trabalhar e de sair e os meninos... ficarem na escola depois, né? No começo com a babá. E aí, assim, aquilo foi um negócio que, quando eu ouvi, eu fiquei muito chocada com aquilo, né?
E eu fiquei sentida mesmo, porque eu nunca me vi dessa forma, né? Mas eu vi que tinha pessoas que me viam dessa maneira. Então, putz, ali, né, você... É uma avaliação, um julgamento de uma pessoa importante, né? Que era minha sogra, no final. Mas ali virou alguma coisa em você ou não? Ah, doeu, mas depois, Doeu. ela não sabe o que ela tá falando, deixa pra lá. doeu, tanto doeu que eu lembro até hoje, Sim. né? Minha sogra já morreu, já. Eu lembro até hoje dessa fala, assim. Eu demorei pra superar um pouco. Mas depois, cada vez que você precisava ficar ausente, ela vinha na tua cabeça, assim, falando. Então, não nessa hora, assim, porque pra mim é isso que eu falei pra vocês, sempre foi natural e era fazer parte da minha jornada, assim. Mas se você ficar fazendo uma retrospectiva na sua cabeça e falar assim, puxa, onde que eu deixei? Eu falei em algum lugar? Será que eu... Por que essa percepção, né? por que ela falou isso pra mim? Onde que eu não estava? Em que momento? Que horas que ela acha isso, Mas entendeu? sabe uma coisa curiosa? A avó do Henrique, ela falava pra mim assim... que o Henrique, ele fazia, tipo, muito mais que eu, que era isso. Tipo assim, como se eu também, assim, não faço nada, sabe? Hoje em dia, o homem que faz, como que pode isso? Não sei o quê. E era bem senhorinha, né? Fofinha. E aquilo também, eu falei assim, cara, sabe o que acontece? As pessoas, principalmente da família do meu marido, eles têm uma percepção de que eu não faço nada porque eles não ficam 24 horas com a gente. A hora que eles vêm, realmente, é geralmente quando eu tô na casa da minha sogra, que é óbvio que o meu marido que vai lá fazer as coisas, assim como na casa da minha mãe, quem faz sou eu, tipo, de abrir a geladeira e de não sei o quê, de ter mais a intimidade. E essa percepção me machucava um pouco, sabe? Do tipo, cara, a Rúbia não levanta a bunda do sofá pra fazer nada. Porque, nossa, o Henrique é o super pai, e ela, imagina. E aí depois eu comecei a falar, cara, quer saber? O problema é deles. Tipo, real, porque aquilo me machucava muito, assim, eu ficava, cara, e tipo assim, eu vou ter que me esforçar mais aqui, é o único lugar que, assim, é onde eu menos preciso me esforçar, é quando... Eu sou mais autêntica, eu tenho prazer e eu tenho que agora me esforçar. E que eu posso descansar, sabe, eu posso sentar e falar, nossa, Henrique, cuida que o filho é teu, sabe? Porque no dia a dia o rock, quem segura, sempre sobra pra mulher, né? As pequenas coisinhas. Vacinação tá em dia, quem sabe? A mãe. Cortou a unha, quem sabe? A mãe. Então, os pequenos... coisas. Mas aí teve uma viradinha de chave, assim, que eu nem sei em que momento foi, que eu falei, cara, posso falar? Eu vou curtir, eu vou sentar mesmo. E se essa percepção deles, tipo assim... Tanto faz. O que eu vou fazer, sabe? Eu sei o quão mãe eu sou, o quanto eu me esforço, o quanto eu me dou, o quanto eu faço de tudo pra Helena. Não vou me segurar nesse lugar, sabe? E no final eu acho que, assim, lógico, falar, a gente não tá nem aí com o julgamento, com, né... Na linha do tempo, a gente vai ficando menos preocupada com isso mesmo. Mas, no final, eu ficava olhando para os meus filhos. Eu falava assim, olha quem eles são, olha o que eu fiz, né? O nível de felicidade que eles têm. Eles são felizes, eles são amados, eles se sentem amados. E eu conseguia ver isso, que eram meninos seguros, independentes, que se sentiam amados. E aí, no final, meu termômetro tem que ser eles, no final. Não que acham, né? Exatamente. Mas, enfim, Isso, eu tenho várias coisas aqui pra perguntar, porque eu tô muito curiosinha hoje. Uma das coisas que eu achei interessante que a gente tava falando quando a gente tava conversando antes de começar o programa, de que você entrou pra empresa, assim, porque tinha que entrar. E aí, pros seus filhos, eles já tiveram uma liberdade de... Queria que você contasse um pouco sobre isso. Então, meu pai me chamou para trabalhar, eu estava no último ano da faculdade e eu estava estagiando numa empresa, que meu objetivo era fazer uma trilha fora, aprender, né, conseguir meu lugar na vida, para depois, em algum momento, talvez vir. E aí, de repente, de cara, meu pai me chama para vir trabalhar, né? E aí, eu tive que lidar com toda essa jornada, e essa jornada foi uma jornada difícil para mim. Então, assim, eu falo, putz, por que meus filhos têm que passar por isso, né? De chegar na empresa da família, ter que conseguir o espaço deles, eles ainda nem sabem o que eles são capazes, eles ainda não conquistaram o que eles, né, o lugar deles na vida, e eles vão chegar num lugar que já tem um legado, entendeu? Então, por que não eles fazerem a história deles, construírem, desenvolverem competências, criarem autoestima, e aí no momento que eles falarem, puxa, quero vir, vai estar aberto. Mas se eles falarem que não, isso seria uma questão, assim? Não seria. Já me preparei para isso. E aí até falei, acho que eu pequei pelo oposto. Porque tanto que eu deixei eles
tão livres, né? Que eles estão fazendo o caminho deles, que eles não conhecem nada da empresa, eles não sabem nada da empresa. Eles sabem, assim, claro que sabem, assim, tudo de muito linhas gerais. E, de repente, a minha sobrinha veio fazer uma pergunta, mas e aí? E aí? E depois? E quem que vai assumir? E aí, tipo, a gente falou, nossa, nós nunca mais falamos disso, né? Nem eu, minha irmã, com os nossos filhos, nada. E aí eu falei, puxa, é nosso papel a gente... porque eles vão ser sucessores e herdeiros, né? Podem não ser executivos, podem escolher continuar fazendo a carreira deles fora, mas eles vão herdar de alguma maneira. Então, ter contato com a empresa, conhecer, entender para onde está indo, o que nós estamos fazendo, eu acho muito importante. Então, até falei para meu irmão, no final do ano, eu quero fazer uma apresentação de tudo o que a gente fez esse ano para os nossos filhos, para minha mãe também, que está fora da empresa, e para minha outra irmã, que também está fora, de mostrar assim, os nossos números, o que a gente realizou, quais foram os projetos que a gente pôs no ar, para eles terem visibilidade do que está acontecendo. Não para eles irem trabalhar, mas para eles terem contato. E aí, ter uma proximidade, né? E amanhã podem estar num conselho, eles podem estar num conselho de família, não necessariamente serem executivos da empresa, né? Porque eles estão criando a trilha deles. Mas eu tenho participado, né, de assuntos da governança como membro do IBGC, e eu tenho visto que muitas famílias acabam falando, vai criar seu caminho, aí as pessoas se desconectam totalmente da empresa, da família, e acabam não querendo voltar depois. Ou não tem vínculo, não tem reason why para voltar. E não necessariamente tem que voltar, mas tem a opção de, entendeu? Sim. Eu acho que é isso. Sim, você pode ir livre, mas se você quiser ficar aqui, também tem o teu lugar aqui, entendeu? Sim. Sim, dar a opção. E bem ou mal, você vai ser herdeiro de qualquer jeito. Sim. Então, quer dizer, vale a pena você conhecer, pra você saber o que... Se não for você pra tocar, você tem que saber quem que você vai pôr aqui pra tocar, né? Exatamente. E eu tenho uma curiosidade pessoal também sobre empresa familiar, assim, tipo, na sua visão, Ale, prós e contras. O que é super legal e o que às vezes não é mais difícil. Vou falar dos prós primeiro. Eu acho que a cultura é muito forte de empresa familiar, né? Porque, assim, por exemplo, é uma cultura que meu pai construiu lá atrás e, assim, tem valores e princípios que estão muito enraigados, né? Sim. Que são os mesmos que eu tenho porque são as coisas que eu aprendi na minha família. Então, fazem parte da nossa história. E essa cultura, ela tem uma força, sabe? Dentro da empresa. Então, eu acho que é bem importante. Tem o olho do dono, que é essa coisa de uma empresa que tem o olho do dono, tá sempre cuidando, né? E a visão do dono não é de ter um resultado de curto prazo para ter um bônus no final do ano, porque não é um executivo. Ele está pensando em perenizar a marca, então ele pensa no longo prazo. Ele pensa no que é o melhor para o negócio, né? Ele não fica pensando, agora eu vou fazer esse negócio que vai me dar o bônus no final do ano, ganhei meu variável, né? Ele vai pensar numa estratégia de médio e longo prazo, muito diferente das empresas que são corporações e tal, que tem um executivo ali, que não tem vínculo emocional nenhum com a marca, né? Enfim, ele quer dar o resultado ali daquele ano, enfim. Então, acho que esses são os pontos positivos. O ponto negativo é... a família, às vezes, tem seus vieses, né? Então, a gente tem... assim, eu estou há 32 anos no mesmo negócio, né? Minha irmã também. Então, puxa, será que eu estou fazendo o melhor, né, que a empresa precisa? Então, agora, nesse momento, a gente está formando o conselho, estou trazendo membros independentes, externos, para a gente arejar a nossa visão também. Para ter outros olhares, porque é super importante, porque senão a gente fica míope, né? Você fica lá fechado naquilo. A mesma perspectiva, né? Então eu acho que esse é um risco. E a questão de misturar os papéis na empresa familiar, que eu acho que também... Às vezes a minha irmã é a minha par, né? Que dirige a empresa comigo. Então, a gente, às vezes, acaba escapando e, às vezes, fala como se fosse irmã. Mas ali, ela é minha par, uma executiva da empresa. Então, os papéis, às vezes, se misturam. E isso é uma coisa que... E não tem como, né? Não misturar. É difícil, né, gente? É difícil. Sim, é a intimidade, né? A intimidade... daqui da porta pra dentro, eu só me refiro a você de um jeito. E às vezes eu falo, somos pessoas, aí eu né? falo coisas que eu falaria em casa, mas assim, aí, tipo, aí o pessoal fala, vocês duas são muito engraçadas. Aí o pessoal ri. É bom, então,
gente. Tá divertindo os colaboradores. Tá ótimo, tá divertindo a galera. Tá, e a adolescência é engraçada assim também ou não, Alessandra? Olha, eu, assim, agora meus filhos já são adultos, né? Mas aquele período, assim, de começar a sair, começar a beber, essa parte aí é um pouquinho estressante. Que aí você fica com medo do que tá fazendo. Adolescência hoje é o quê, gente? Que idade que eu já não sei mais? Dos 12, não. Já? Não. Não? Comigo, assim... Gente, adolescente pra mim é 16 anos, não? Ó, os meus filhos começaram a sair, assim, no ensino médio. Tá, então é isso, uns 15? É assim, aí primeiro, segundo, terceiro colegial. Aí começa um despertar para a vida ali, que, meu Deus, que é um monte de amigos, e aí festas, e viagem com a escola. E aí começa, né, os testes, as experiências e tal. E aí, assim, a primeira bebedeira, que você tem que pôr o cara no chuveiro. E aí, tipo... Mas daí depois o cara entende qual que é o limite dele. E aí depois ele começa a não ter nunca mais nenhum episódio. Então, por exemplo, eu acho que teve um do Lucas que eu vi. E um do Bruno, e depois não vi mais nenhum. Então, assim, acho que essa primeira experiência de você entender o seu limite, né? De beber e aí ver o que vai acontecer. Acho que, quem não passou por isso? Sim. Eu passei, gente, não sei Todo vocês, mundo. mas eu já dei os meus sou B.O.s também. Mas é que eu sou a exceção, eu Eu sei. também. Posso falar uma coisa? Eu dei meu primeiro PT. Eu nunca tinha dado PT, assim, de bebida na minha vida inteira. Eu dei na minha festa de 31 anos. Eu atrasei um pouquinho o meu rolê, mas tá tudo certo. Ai, nossa, eu dei meu B.O.zinho, acho que com 15. Nossa, detestei passar mal, nunca mais quis também. E acho que... E aí você começa a entender qual que é o teu limite, enfim. Meu marido, ele é esportista e ele nunca não bebe, não faz nada, né? É super, acorda cedo, dorme cedo e tal. Então, para ele, essa realidade é uma realidade que ele não viveu, né? E a gente, quando a gente viveu isso dentro de casa com os meninos, ele ficava tenso no começo. E como é que era isso? Pra você fala, calma, Rodrigo, isso faz parte. Calma, quem e nunca? ele ficava puto, Eu falava, como quem é que nunca era deu um isso? BOzinho, tal, não sei o quê. A primeira vez que aconteceu, na verdade, com o Lucas, ele estava na casa de uma amiga nossa na Riviera. Quando a gente soube que ele bebeu, a gente foi buscar ele no meio do carnaval, na casa da mulher, falou, não vai ficar mais aqui. Levamos ele pra... Então, na hora levamos ele para porreta. casa, deixamos de castigo, fizemos um nananã, tal. A primeira vez foi assim. E aí, acho que teve mais um episódio, depois eu nunca mais teve. Então, assim, meus filhos são bem tranquilos em relação a isso, não fumam. Bebem, assim, socialmente nas festas e tal. Nunca tive problema com isso. Drogas, nem pensar, entendeu? Não gostam, não curtem. E acho que esse é o maior perrengue, a gente tem medo, né? E depois, quando começam a dirigir. Aí, esse é outro ponto também que... mas essa geração, o melhor é que eles não vão para as baladas de carro. Eles vão sempre de Uber, porque eles sabem que eles não podem beber e dirigir. Então, eles vão sempre não com o carro deles, né? Sim, mas essa beleza. parte de você dar o carro pro seu filho e aí você saber que ele tá bem, que ele tá dirigindo bem, que não... E aí depois, a primeira viagem, né? A primeira viagem do Bruno foi há pouco tempo, ele tem 20 anos. A gente liberou ele pro Guarujá faz uns 3 meses. Dirigindo, você disse? Sozinho, Porque primeiro foi com a gente Sim. do lado. Depois, aí foi com a gente. Aí com a gente escoltando, aí com a gente 3 carros atrás. Aí chegou uma hora... Não, é a gente do lado no copiloto. Aí meu marido falou assim, não, ele não tá pronto ainda. Aí eu falei assim, mas Rodrigo, ele só vai aprender quando ele fizer sozinho. Eu não acho que... Não tá correndo risco de vida mais, vamos liberar. Ai, não tô inseguro. Eu falei, não, vamos liberar. E aí a gente liberou e agora ele já fez umas 5 viagens já pro Guarujá e de volta já... E já tá independente, porque é isso. No final, a gente tem que confiar na educação que a gente deu, né? Porque não tem como você ficar segurando e privando. Gente, não existe isso. Vai ter que ir para a vida mesmo. E aí, é lógico, você não vai deixar seu filho ter risco de vida. Então, a hora que eu percebi que já dava, eu falei, vai. Porque no final São as experiências, São as experiências, né? E é isso, assim... Eu chamava meu filho, o mais novo, de Bruninho, né? Aí a minha terapeuta falou assim, você chama ele de Bruninho? Quantos anos ele tem? Deu, 16.
ele é um homem já tá virando um homem, você vai chamar ele de Bruninho até quando? Você quer que ele vire um homem fraco, frágil? Eu falei, não, eu quero que ele seja um homem independente, forte, corajoso. Ela falou, então para de chamar ele de Bruninho. Então, assim, acho que a gente acaba fazendo coisas, né? Desde um simples jeito de chamar, às vezes, que a gente quer pôr embaixo da nossa asa, a gente quer proteger de tudo, de todas as frustrações, de todos os... E tentar evitar tudo que pode acontecer de ruim com os nossos filhos, né? Mas, no final, acho que tem que ter um pouco de confiança neles, no universo, né? Porque a gente não tem controle sobre essas coisas. Não tem como controlar. Né? Entrega. É muito doido. E as namoradas? Namoradas, quero saber também. Tem ciúmes mesmo? Não tenho. Eu tenho 2 meninos. Meu marido fala, vai ser ciumento. Eu falo, gente... Eu juro que eu não tenho ciúme. E vou te dizer, tá? Dependendo da namorada, eu acho que é até ótimo pra dar uma segurada neles, né? Então, porque aí depois que namora, sai bem Então, fica mais quietinho, aí sai pra jantar, não sei o quê, não é? Os programinhas são mais tranquilos. Até sair de casa, né? Então, próximo step. Essa parte eu não sei se eu tô tão preparada ainda pra falar bem a real, mas assim, a minha relação com as minhas norinhas é excelente. Mas assim. teve que passar por um filtro, assim, ou não? A gente não escolhe, gente. Quem escolhe são eles que escolhem. A gente não tem poder de escolha nesse caso. Mas eles escolheram bem, que eu sou super feliz com as minhas norinhas, cada uma do seu jeito. A Débora, que é do mais velho, acabou de se formar em medicina. A Mari está fazendo direito na GV. São meninas super bacanas e assim, tem uma relação bonita entre eles, sabe? De afeto, de carinho, de atenção, de gentileza, de cuidado, que eu acho isso bacana, assim, porque eu sou uma mulher que fala de empoderamento feminino e que eu tenho que criar homens que respeitem mulheres e que tratem elas direito, né? Mas, para te falar bem a real, eu acho que, assim, essa geração não deixa ser não aceita de mulheres, não aceita mais não ser igual por tudo, assim... meu filho, se não me tratou bem, não existe mais isso. Tipo, já estão mais seguras, né? No lugar delas, assim. Tem uma insegurança da juventude, de coisas assim que ainda, né? Porque eu converso muito com elas Mas corriqueira, assim, que é normal, de experiência, de maturidade. Vida, isso ou aquilo, mas não do lugar delas como mulheres na sociedade. E até onde é o limite, né, delas. Elas não têm essa dúvida, assim, de tipo, não tem esse negócio. Mas acho que isso talvez seja mais é mais consciente, talvez, sabe? Seja uma consciência de que, tipo, hoje hoje não tem diferença. Talvez seja um negócio meio normal, entendeu? Tipo, não, mas é tudo igual, não tem por que você me tratar desse jeito, exatamente. Assim, sabe? Não aceita mais, não aceita. Não, então, eu acho que eles nem tentam, porque já sabe que não vai ter jeito, entendeu? Então, assim... É uma relação bem equilibrada, com uma troca justa, de dar e receber. Eu acho que isso, assim... E o que eu mais quero é ver meus filhos bem e felizes, né? E eu acho tão fofo. Essa semana até... vou falar uma coisa aqui que eles vão descobrir aqui no podcast. O meu filho estava tocando violão com a namorada, eu entrei... Eu falei, que música é essa? Daí eles estavam tocando uma música juntos, né? Daí eu olhei e aí eu vi os dois se olhando. Foi tão bonitinho que eu fiquei emocionada, sabe? E vai ficar de novo! Aí você fala, que legal, né? Sim. Nossa, que bonito ver o respeito, ver essa relação, né? Falar, nossa, que bonitinho ver os dois, que fofos, que gostoso, né? Assim, e você vê seu filho bem. Isso que eu ia falar, e é bom ver que tá com alguém que tem um carinho também por ele, que ele também tem um carinho por alguém, e que é alguém que provavelmente vai cuidar dele. Talvez, assim, eu não sei, né? Tá muito longe pra mim ainda, mas eu acho que talvez é uma preocupação que a gente tenha depois, assim, eu tô cuidando aqui. Quem é que vai cuidar daqui pra frente, sabe? E é claro, a gente não tá falando aqui que os filhos vão ser filhos de outra mulher, não é isso. Mas eu acho que é o cuidado em qualquer relacionamento, né? Então, assim, quem que vai dar carinho, quem que vai cuidar, quem que vai ser o parceiro de vida, não sei o quê. Então, talvez quando você vê... Talvez acho que foi na troca de olhar que você viu essa cumplicidade, sabe? Assim, sabe aquele momento que você vê, tipo, um olhando pro outro, tocando violão? Foi um negócio tão, assim, especial... Falar, nossa, que bom que ele tá tendo essa oportunidade de viver esse amor, sabe? De ver essa coisa gostosa. E que é uma relação saudável, né? Porque tem tanta relação que não é legal, né? Assim,
Na minha casa não é, mas não vejo isso. Mas tantas relações que são tóxicas, que são desgastantes e tal. E, de repente, você vê uma coisa harmoniosa na tua casa. Que é o que eu prezo, sabe? A harmonia, assim. Tipo, uma epifania, né? Você vê aquele momento e você... Não, cara, gente, juro. nossa, Falando máximo. sério. Não, aí, assim, meu marido tava, assim, ele tava lá, daí, assim, eu falei, o que tá acontecendo aqui? E meu marido tava olhando. Aí eu peguei e tava me trocando, a gente ia sair pra comer, e aí eu botei a carinha, assim, só fiz assim, ó. Mas, sim, foi aquele momento suficiente já pra eu ficar emocionada. Aí eu olhei pro Rodrigo emocionada, e aí ele se emocionou também, que ele falou, nossa, como eles se gostam, né? Então... Eles estão juntos há quanto tempo? 3 já. 3 anos. Gente, a gente vai ter que ter uma parte 2 desse podcast, vocês sabem, né? Porque quando o Lucas ou o Bruno sem pressão, não vai acontecer em breve, mas um pouco em breve. A gente vai ter que saber do Quando amor eles de vó. casarem, A gente vai ter que saber do amor de vó. casarem, amor Quando- de vó. É. Eu quero primeiro sair de casa, vai ser eu sair de casa, vai casar. Vocês têm essa pressa pra eles saírem de casa ou não? Nenhuma. Tem gente que fala, Ah, então, porque muita gente hoje fala isso, né? Meu pai também nunca teve, meu pai e minha mãe nunca tiveram. Porque muita gente fala, mas tá velho, tem que sair de casa. Gente, é que assim, tem acho. famílias que eu vejo, alguns amigos, né, que assim, que às vezes de famílias do interior que vieram para São Paulo e eles mesmos saíram da casa dos pais cedo, porque vieram para fazer faculdade aqui em São Paulo e tal. E aí, eles falam, não, mas que eu, na minha época, eu fiz isso, nananã, e aí como é que vai ser? Olha, não tá trabalhando, não tá não sei o quê, não tá não sei... Quando que vai cuidar da vida, né? E assim, eu casei... Não, foi muito engraçado quando eu casei, gente. Porque eu morava com os meus pais e o Rodrigo morava com os pais dele. Quando eu cheguei da minha casa nova, né? Na lua de mel, minha mãe e minha sogra estavam lá, arrumaram o meu armário, deixaram a geladeira cheinha e tal. E aí elas falaram tchau. Aí deram um beijo e deram tchau. Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim. A gente falou, e agora, né? Tipo, a gente nunca tinha saído de casa. Então, foi uma experiência nova pra gente, assim, que não tinha tido essa experiência fora. Mas eu não tenho essa preocupação que meus filhos vão ficar, até que idade, quando vai casar, enfim. As coisas vão acontecer no fluxo, entendeu? E eu adoro conviver com eles, então, pra mim, quanto mais tempo melhor. estar. Que delícia. Eu amei esse amei papo, também. gente. Alê, muito obrigada por ter topado vir bater esse papo com a gente. de Acho verdade. que eu nunca... Assim, eu sou convidada para bastante coisas, assim, para falar sobre empresa, sobre liderança feminina, mas sobre maternidade, eu acho que foi a primeira vez que eu fui convidada. Então, foi muito gostoso falar com vocês, adorei. Que é um dos trabalhos, né? É. Se não o principal, né? Que Exatamente. delícia, eu amei também. Inspiradora, amei. Se você aí gostou também, não esquece de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal, avaliar a gente no Spotify e seguir a gente em todas as redes sociais, amanhtaoff.podcast e no TikTok, amanhtaoff.pod. É isso, e a gente se vê na quinta-feira que vem, às 8 horas da Às noite. 8 horas da noite, toda quinta, um episódio novo pra você. Um beijo e até os próximos episódios. Tchau!